Você já se pegou pensando: não estou tão mal assim, pelo menos eu não faço o que fulano faz? Já se consolou espiritualmente comparando-se aos outros? Esse é um dos venenos mais sutis da vida cristã. Sentir-se bom demais, sentir-se justificado, acomodado, quase imune à necessidade de conversão. E o pior é que essa armadilha não pega apenas os frios ou os afastados, mas também os que rezam, frequentam a missa e até desejam a santidade. São José Maria Escrivá alertava com firmeza: não te consideres justificado. Seria uma falta de humildade tão grande que não deixaria lugar para a graça. A alma que se sente suficiente diante de Deus já começou a cair, porque a graça só encontra espaço onde há vazio, sede, consciência da própria miséria. O fariseu que rezava dizendo: graças te dou porque não sou como os outros, estava de pé, orgulhoso, bem posicionado diante dos homens, mas completamente distante de Deus. Enquanto isso, o publicano, envergonhado e batendo no peito, saía justificado. São José Maria repetia que o perigo de se sentir justo é mais sério do que o pecado, porque impede o arrependimento. E talvez esse seja um mal que já tenha te tocado, ainda que sem perceber. Talvez você já tenha deixado de fazer um exame de consciência mais profundo porque acredita que não tem grandes pecados. Talvez tenha diminuído a intensidade da sua busca espiritual porque se comparou com os outros e pensou: estou indo bem. Talvez você se apoie mais nas suas obras do que na misericórdia de Deus. E se isso estiver acontecendo, cuidado, esse é o começo do orgulho espiritual. E o orgulho, dizia Escrivá, é a mãe de todas as misérias. Neste vídeo, quero te ajudar a identificar essa armadilha sutil, que se disfarça de virtude, mas que pode estagnar sua alma. Vamos entender juntos por que sentir-se bom demais pode ser o começo da ruína espiritual. E como, com a luz de São José Maria, podemos recuperar a humildade que abre caminho para a verdadeira santidade. A armadilha espiritual de se sentir bom demais começa quase sempre com pequenas comparações. A alma olha para o lado e vê outros em situações piores, pecados mais graves, vícios escancarados, uma vida distante dos sacramentos. E então surge o pensamento sutil: estou melhor que eles. Essa comparação pode parecer inocente, até mesmo um estímulo à perseverança. Mas com o tempo ela se transforma em autossuficiência, e o coração vai se fechando à ação da graça. São José Maria Escrivá enxergava com clareza esse veneno do orgulho espiritual. Ele dizia que a alma que se julga justa já está em perigo, porque quem não sente a necessidade de lutar, de se converter, de purificar a alma diariamente, já começou a se afastar de Deus. O verdadeiro santo não é o que se julga bom, mas o que reconhece sua miséria mesmo após anos de caminhada. É aquele que sabe que, por trás de cada boa obra, está a mão de Deus, e não o mérito próprio. Essa ilusão de justiça própria também leva à tibieza. Quando a alma acredita que já está em paz com Deus, que não há mais muito a corrigir, ela começa a rezar menos profundamente, a confessar-se com menos sinceridade, a evitar a vigilância. Vive da aparência de virtude, mas por dentro já se instalou uma espécie de paralisia espiritual. E como dizia Escrivá, a tibieza é o começo da morte da vida interior. Outro sintoma claro desse orgulho disfarçado de espiritualidade é o desprezo velado pelos outros. O bom demais não corrige com caridade, não acolhe com misericórdia, não reconhece sua própria luta no sofrimento alheio. Ele se isola numa torre moral e passa a medir os demais com frieza. Escrivá alertava que isso destrói a caridade e contamina até as boas ações com vaidade. Se você começou a se sentir seguro demais espiritualmente, sem mais necessidade de correção, confissão profunda ou direção espiritual, acenda um alerta. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes, e a alma que não se humilha, que não se reconhece necessitada, fecha as portas à ação santificadora de Deus.
O verdadeiro crescimento espiritual passa sempre pela consciência de que, sem Deus, nada podemos. Se a armadilha do orgulho espiritual começa com comparações e segurança enganosa, ela se fortalece com a falta de exame profundo da própria consciência. A alma que se sente boa demais para mudar já não olha para si com verdade. Vive na superfície. Evita confrontar os pecados ocultos, as intenções desordenadas, os apegos sutis. Como dizia São José Maria Escrivá, o pior cego é o que não quer ver, e esse muitas vezes é o que acha que já enxerga tudo. Esse tipo de alma não busca mais direção espiritual, porque acredita que já sabe o que precisa fazer. Não se confessa com profundidade porque pensa que não há muito a dizer. Não reza com clamor porque se convenceu de que está no caminho certo. E assim, pouco a pouco, deixa de crescer. E parar de crescer na vida espiritual é começar a regredir. Deus é infinito, e ninguém pode se dar por satisfeito diante dele. Escrivá dizia que a alma que se contenta com o pouco já começou a perder o muito. Há também um risco ainda mais sutil: transformar as obras boas em escudos contra a conversão. A pessoa faz caridade, reza o terço, participa da missa, e tudo isso é maravilhoso. Mas se ela começa a usar essas práticas como justificativas para não enfrentar seus vícios interiores, seus ressentimentos, sua vaidade, então essas obras deixam de ser caminho de santidade e se tornam muros contra a ação da graça. São José Maria não poupava palavras. As tuas boas obras, um nada, se não vêm do amor, e um perigo, se te fazem soberbo. A humildade é o único caminho seguro. A alma que quer crescer precisa desconfiar de si mesma, precisa pedir luz constantemente, precisa se colocar em estado de vigilância espiritual. Não para viver com medo, mas para viver desperta, porque o demônio adora almas adormecidas no conforto de sua própria aparência de santidade. Escrivá dizia que o santo não se vê santo, vê-se cada vez mais miserável, e por isso, mais necessitado da misericórdia de Deus. Se você quer fugir da armadilha de se sentir bom demais, comece hoje pedindo o dom da humildade. Peça para ver sua alma como Deus a vê. Reze para sentir a necessidade da graça a cada dia, porque é essa sede, essa consciência viva da própria miséria, que abre espaço para que Deus opere milagres em você. E quanto mais fundo você reconhecer sua fraqueza, mais alto Deus poderá te elevar. E se o antídoto contra essa armadilha é a humildade, então o fechamento de toda essa reflexão precisa ser uma entrega sincera. Voltar ao essencial, ao chão da fé, onde o cristão se reconhece pobre diante de Deus e mendigo da graça. São José Maria Escrivá nos ensinava que o maior obstáculo à santidade não é o pecado evidente, mas o orgulho oculto. Aquele que nos convence de que já somos bons, de que já entendemos o suficiente, de que não precisamos mais lutar com tanta intensidade. Esse é o veneno mais perigoso, porque nos afasta da sede por Deus e sem sede, a alma morre. Talvez hoje você tenha percebido que, em algum momento da caminhada, caiu nesse engano. Talvez tenha se acostumado a julgar os outros com mais severidade do que julga a si mesmo. Talvez tenha parado de buscar conselho, de fazer exames de consciência profundos, de se confessar com lágrimas, de clamar a Deus com verdadeira fome de conversão. Mas há esperança. Há sempre tempo para recomeçar. E o recomeço começa quando temos a coragem de dizer: Senhor, eu não sou tão bom quanto achava, e sem Ti, nada posso. A alma humilde é aquela que se inclina até o pó, para que Deus a eleve até o céu. Ela reconhece que tudo de bom que faz vem da graça, e tudo de ruim que evita é também por auxílio divino. Essa alma não se compara, não se vangloria, não se acomoda. Vive em contínua renovação, em contínuo desejo de ser transformada. E é essa alma que Deus exalta. Porque, como dizia São José Maria, humilha-te, não sabes o que Deus poderá fazer em ti. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que provocam a alma, que despertam a consciência e que apontam o caminho da santidade verdadeira.
Deixe seu like para que essa mensagem alcance outras pessoas que, como você, talvez estejam presas à aparência de virtude, mas desejam uma fé mais profunda e real. E compartilhe com quem precisa recordar. O santo não é o que se sente bom, é o que se sabe miserável, e por isso, vive mergulhado na misericórdia de Deus.